A cidade do Cabo é a capital legislativa, são os 3 poderes, né? Pretória é a capital administrativa e Bloemfontein é a capital judiciária. E o atual presidente da África do Sul é Cyril Ramaphosa, ele foi eleito em 2018. E por que vender a África do Sul? Então, vamos lá. A começar pelo excelente custo-benefício, a gente viu pela conversão da moeda, até perante ao real, o rand é desvalorizado, então é um excelente argumento na hora da venda, para você passear, então os passeios para compras, as bebidas, comidas, paga-se pouco e com tudo de muita qualidade, então o custo-benefício é realmente excelente. Belíssimas paisagens, é um país extremamente cênico, vocês vão ver em todas as imagens, né, durante a apresentação, vales, montanhas, o oceano, realmente são paisagens maravilhosas no país todo. A infraestrutura turística é um país muito desenvolvido nesse sentido, muito mais desenvolvido até que a gente, muitas pessoas trabalhando, muito bem treinadas. Eu sempre falo que a África do Sul é um país que você pode vender um hotel 3 estrelas sem medo. Todo mundo que eu conheço que visita a África do Sul volta muito surpreso nesse sentido, na qualidade de serviços. Os esportes de aventura, eu falo um pouquinho mais para frente, mas a possibilidade de praticar inúmeros esportes de aventura. A nação arco-íris, então, que ficou conhecida de todos os povos convivendo, né, em harmonia. A vida selvagem, a gente não tem como falar de África do Sul sem falar de vida selvagem. A luta pela liberdade, então toda a parte histórica, a história do Mandela, a história do apartheid. São diversas experiências. Então, a África do Sul é um país muito completo, é uma venda certa. Então, para aquele passageiro que gosta de natureza, para aquele passageiro que gosta de vinhos, que gosta de comer bem, que gosta de cidade, que gosta de tranquilidade ou que gosta de agito, tem para todos os gostos. E aí a gente vai falar um pouquinho de Johannesburg, que, como eu tinha dito, é a porta de entrada. Johannesburg é uma cidade muito interessante, assim, é uma cidade extremamente efervescente, muitas coisas acontecendo, muitos mercados, feiras de rua, restaurantes premiados. Muitas pessoas perguntam, né, sempre perguntam, inclusive nos treinamentos, mas com relação à segurança da cidade. Eu sempre brinco que se eu estivesse dando esse treinamento na Suíça, talvez eu até falasse, é um pouco perigoso, mas quando a gente fala em Brasil, em São Paulo, Rio de Janeiro, a gente está muito acostumado, né? É uma cidade grande, gente, é como qualquer cidade grande do mundo. Então, existem locais mais complicados, determinados horários, mas existem bairros muito tranquilos para o turista ficar, que dá para se andar, dá para sair. Eu sempre conto que eu estou há 10 anos com a Kobo, antes da Kobo eu fiquei 6 anos na South African Airways, então assim, faz bastante tempo que eu frequento a África do Sul, nunca tive nenhum problema, nunca vi nada, saio sozinha, pego Uber, vou de um bairro para outro, então é realmente, a partir do momento que você sabe onde ir e horários, não tem problema nenhum. Alguns locais que a gente pode visitar em Johannesburg, então, Soccer City, o estádio onde foi a abertura e encerramento da Copa. Sandton é um desses bairros turísticos, bem legal para o passageiro ficar. Ele tem a Mandela Square, que é essa praça aqui embaixo, com uma estátua enorme do Mandela, e aí vários restaurantes aqui em torno, tem um shopping center muito grande, e vários hotéis também no entorno da praça, então é bem legal. Fica distante do aeroporto, então assim, quando o passageiro vai ficar mais de 1, 2 noites em Johannesburg, é interessante que ele fique numa área que não seja próxima do aeroporto. O aeroporto não é próximo do centro da cidade, ele é bem longe, então, quando o passageiro for ficar mais tempo, é legal ele ficar realmente próximo desses bairros mais turísticos. O Soweto
aqui nessas 3 imagens, é uma comunidade onde o Mandela viveu, e também é possível visitar a casa onde ele morou, que virou um pequeno museu. E aqui é o Museu do Apartheid, que aí é uma outra coisa, é um museu muito grande, demanda pelo menos meio dia de tour, e aí conta a história toda do país, desde antes do regime do Apartheid até depois, e é uma das opções que eu estava falando, que é muito importante conhecer o passageiro, saber dos interesses, do que ele gosta, antes de sugerir determinados passeios, mas que a gente sempre acha muito interessante o passageiro ficar 1, 2 noites em Johannesburg e fazer todos esses tours, para que ele possa ter uma visão diferente da viagem dele. Mari, E aí a gente vai falar um pouquinho... Pois não, Fernando? deixa eu aproveitar aqui e fazer uma pergunta para você que está no chat, da Vera. Ela pergunta qual que é o nome do bairro da Praça Nelson Mandela. Você sabe? Sandton. Sand, de areia, Tango Legal. Oscar November. Sandton. Perfeito, então. Obrigado. Imagina. E aí a gente vai começar a falar um pouquinho da região do Kruger e do Parque Nacional do Kruger. Então, o parque fica no norte aqui do país, ele fica entre as províncias de Limpopo e Mpumalanga. O sul do parque fica a mais ou menos 440 quilômetros de Johannesburg, dá mais ou menos umas 5 horas se a gente pega um carro e vai direto, tá? Quando a gente fala de um roteiro regular, que esse trajeto é feito terrestre, essas 5 horas, na verdade, são o dia todo, porque isso se torna um passeio, tá? Então, você sai de Johannesburg na parte da manhã, bem cedo, depois do café da manhã, e aí passa o dia todo viajando, porque tem vários pontos de parada, vai parar para almoçar, tem a rota panorâmica, que eu vou mostrar um pouquinho mais para frente. Então, é o dia todo de passeio até chegar na região do Kruger no final do dia para jantar, tá? Mas a distância, se você pega um carro e vai de uma vez, é essa, tá? São mais ou menos 440 quilômetros. As outras formas de se chegar na região do Kruger, a gente tem voos regulares, são 4 aeroportos na região, aí eu vou mostrar no mapa. O voo dá mais ou menos uns 50 minutos de duração. E aí existem os charters regulares, porque algumas reservas privadas possuem pistas de pouso. Então, quando o passageiro vai voar e vai ficar em determinadas reservas privadas, é possível ele voar direto para a reserva. Bom, o Parque Nacional do Kruger é o maior parque nacional da África do Sul, tá? Ele é muito grande, ele tem 19 mil quilômetros quadrados e 330 quilômetros de extensão. É um santuário de vida selvagem, é o mais visitado, mais procurado. Ele foi estabelecido em 1898 e hoje ele possui uma excelente infraestrutura. Então, ele tem, dentro do parque, você tem desde postos de gasolina, lojas de conveniência, lanchonete, restaurante. Ele tem toda uma estrutura mesmo para receber os turistas. A melhor época para safaris é a estação seca, de maio a setembro, que pega o inverno, tá? Quando não chove, a vegetação fica mais baixa, aí, consequentemente, os animais ficam mais próximos dos poços de água e dos rios, tá? Agora, hoje, a África do Sul é considerada como não tendo baixa temporada. Então, qualquer época realmente é uma boa época para se visitar. Eu, pessoalmente, sempre falo que no inverno mesmo, junho, julho, eu acho que Cape Town perde um pouco, até porque no sul do país pode chover bastante nessa época. Então, quando a gente vai, né, conversar com passageiros sobre uma data, óbvio que a gente sabe que tem passageiro que não tem como escolher muito, às vezes só tem as férias dos filhos e tal. Mas eu acho que às vezes Cape Town pode perder um pouco nessa época de inverno e tudo. Então, um ponto a ser levado em consideração na hora de escolher a data.
Aqui a gente vê a rota panorâmica que eu estava comentando. Então, no caminho entre Johannesburg e o parque e a região do parque, nós temos essa rota panorâmica, tá? É uma parte da estrada que é possível parar em vários pontos. É um canyon do Rio Blythe, tá? E aí tem alguns mirantes que é possível parar para tirar foto, etc. E aí, para quem sempre pergunta sobre a qualidade das estradas, também aqui a gente consegue ver, as estradas são ótimas, tá? Que ligam essa região. Aliás, as estradas do país todo são muito boas. Aqui mais um pouquinho da rota panorâmica, então são imagens lindíssimas que a gente consegue capturar quando para. E aí aqui é a parte que eu tinha falado dos 4 aeroportos. Isso aqui é muito importante, gente. A gente tem 4 aeroportos na região, 2 mais para o norte e 2 mais para o sul, tá? Vocês lembram que eu falei que o parque tem 330 quilômetros de extensão, ele é muito grande. Então, quando a gente tem um passageiro que vai fazer esse trajeto voando, primeiro a gente precisa saber aonde ele vai ficar, para depois escolher qual aeroporto ele vai voar. Por quê? Digamos que eu vou usar o exemplo do Capama, porque eu acho que muita gente deve conhecer, já deve ter ouvido falar, pelo menos. Digamos que seu passageiro vai ficar no Capama. Se você manda ele para Nelspruit, aqui para Mpumalanga, ele vai demorar muito tempo para chegar no transfer, né, nesse transfer aqui. E se ele for ficar, por exemplo, em qualquer lodge aqui na reserva de Sabi Sands, e se você manda ele aqui para Hoedspruit, por exemplo, ele também vai demorar muito tempo para chegar. Isso aconteceu comigo. Quando eu trabalhava na South African, eu tinha o aéreo para Hoedspruit e eu ia ficar num lodge aqui em Sabi Sands. Então, eu voei para cá, porque era a única opção que eu tinha, eu demorei 5 horas para chegar daqui até aqui, tá? Então, todo o tempo que teu passageiro vai economizar, vai achar que ele estava economizando voando, né? Ele vai perder nesse transfer. Então, sempre que você tiver um passageiro voando para a região do Kruger, é muito importante primeiro saber aonde. É muito importante saber primeiro aonde ele vai ficar, para depois escolher o aeroporto que ele vai voar. Então, a gente tem Palabora e Hoedspruit aqui no norte, e aí a gente tem Skukuza e Nelspruit, Mpumalanga aqui no sul. O tempo de voo dá mais ou menos 1 hora para todos eles, tá? E aí, dos 4 aeroportos, 3 tem voo para Cape Town. Então, essa é uma triangular bem interessante para o passageiro não precisar passar por Johannesburg de novo, tá? Então, vamos supor que o teu passageiro vai fazer primeiro a parte de safari e depois vá para Cape Town. Então, ele chega em Johannesburg, voa para a região e depois vai direto para Cape Town. Ou vice-versa, vamos supor que ele vai fazer Cape Town primeiro. Então, ele vai de Johannesburg para Cape Town e depois voa direto para a região do Kruger para fazer o safari. Tá? Só não tem voo de Cape Town para Palabora. Aqui a gente vê, então, o parque e aí as reservas, tá? E aí o que eu vou explicar para vocês é como a diferença entre ficar nessas reservas privadas e fazer o safari quando você faz o safari dentro do parque, tá? Então, lembra que eu expliquei que quando você tá num roteiro regular, você vai passar o dia todo viajando de Johannesburg até a região do parque, tá? Quando você tá nesse roteiro regular, você não fica em reservas privadas, normalmente. Existem cidades, aqui a gente vê Hazyville, White River, são cidadezinhas pequenas, que ficam próximas aos portões de entrada do parque, tá? Então, aqui a gente vê um gate, tem um outro gate que é mais perto aqui, eu acho, de Hazyville, tem um outro mapa mais para frente que dá para ver. Então, essas cidades ficam próximas dos portões de entrada. Nos roteiros regulares, os passageiros ficam em hotéis nessas cidades. E aí eles chegam, né, saíram de Johannesburg no começo do dia, chegam para jantar, dormem, aí no dia seguinte saem muito cedo, tipo, antes das 5,
próximo das 5 da manhã, com um picnic box que o hotel fornece para poder entrar no Parque Nacional. Como a gente está falando de um parque nacional, ele tem hora para abrir, ele tem hora para fechar, vai ter uma fila para entrar no parque de carros, então eles saem muito cedo por conta disso. Entra-se no parque, vai para um local apropriado para tomar o café da manhã e aí começar o dia de safari. Aí ele vai passar o dia, vai parar na hora do almoço, naqueles locais que eu falei que o parque possui, então tem lanchonete, tem restaurante, etc. Vai almoçar, e aí depois vai continuar até por volta de umas 4, 4h30, quando eles saem do parque e voltam para o hotel para jantar, dormir, e aí normalmente no dia seguinte já voltam para Johannesburg, tá? Para continuar, ou para Cape Town, depende do roteiro. Então passa o dia inteiro fazendo o safari dentro do Parque Nacional. Quando o passageiro fica numa reserva privada, e aqui a gente consegue ver bem delimitado todas essas aqui no mapa, partes marrom, cinza e esses tons de verde são reservas privadas. O que são reservas privadas? Como o próprio nome diz, são propriedades particulares, é como se fossem grandes fazendas. E aí, dentro das reservas, a gente pode ter um lodge, 2, 5, depende do tamanho da reserva. Lodge são os hotéis que são específicos de safari, né? Depois eu mostro algumas imagens dos lodges. E aí, quando você fica hospedado numa reserva privada, o safari vai ser feito na região daquela reserva, dentro daquela reserva. O passageiro não sai para outra reserva, ou, no caso dessas reservas que fazem fronteira, divisa com o parque, também não saem para o parque. Todas essas reservas que fazem divisa, elas não têm cerca com o parque, tá? Então, os animais podem ir e vir, mas os passageiros não. Agora, todas as outras reservas para cá têm cerca, sim, tá? Elas são cercadas, porém, isso é transparente, o passageiro não vê, tá? Não é uma coisa, elas são muito grandes. Então, não é uma coisa que o hóspede vai ficar vendo aquela cerca, mas é importante que vocês saibam que existe, tá? E aí, como que funciona a atividade? É um pouco diferente, porque não é o dia todo, são 2 atividades por dia. Começa-se muito cedo também, por causa do hábito dos animais, então é sempre interessante que você saia bem cedo, né, enquanto não está muito quente, etc. Então, por volta das 6 da manhã, um pouco antes das 6, eles servem um chá, um bolinho, um suco, alguma coisa, só para o passageiro não sair de estômago vazio. E aí eles saem às 6 para o primeiro safari. Dura mais ou menos umas 3 horas e pouco. Aí eles voltam para o lodge, tomam café, e aí o tempo é livre. Então, vai dormir de novo, vai para a piscina, vai ler, vai, enfim, curtir, vai para o spa. Vários lodges têm spas maravilhosos. Vai curtir as acomodações do lodge. Depois é servido o almoço, aí tem mais um tempo livre, e umas 3h30, eles servem um chá da tarde, é um regime meio de engorda, assim, para a saída do segundo safari, umas 4 horas eles saem para o segundo safari. Aí dura mais ou menos também umas 3 horas, então por volta de umas 7, 7h30, retorna-se para o lodge, para jantar, e aí no dia seguinte, ou vai fazer atividade de novo, aí depende muito do que, de como o passageiro, se vai ficar mais 2 noites, depende de quanto tempo o passageiro vai ficar hospedado, tá? Mas normalmente funciona dessa forma. E aí, então eu falei da possibilidade dos roteiros regulares, normalmente funcionam dessa forma. Existe também a possibilidade do passageiro estar em privado e ficar nas cidadezinhas aqui em Recife, White River, e fazer o safari dentro do Kruger. Existe sim essa possibilidade, tá? Um passageiro budget pode fazer dessa forma. E a possibilidade de ficar numa reserva privada e fazer as atividades dentro daquela reserva.
Agora, vocês podem me perguntar, mas não tem como ficar hospedado dentro do parque? Sim, existe essa possibilidade, é uma terceira opção, tá? E como que funciona isso? Existem áreas de concessão dentro do parque. E aí elas funcionam como se fossem reservas privadas. Todos esses triângulozinhos aqui vermelhos que vocês veem são lodges dentro do parque. Então, são áreas que o governo deu para empresas explorarem como se fossem reservas privadas, e aí naquela área, depende, né, os tamanhos diferem, mas eles exploram uma determinada área, e aí funciona como se fosse uma reserva privada, do jeitinho que eu expliquei. São 2 atividades por dia, sai de manhã, sai à tarde, é como se ele tivesse uma reserva privada. Normalmente, esses lodges dentro das áreas de concessão são lodges high-end, assim, são lodges mais top, e tem algumas opções bem interessantes, tá? Então, caso vocês tenham um passageiro, mas eu quero ficar dentro do parque, tem como? Tem como. O que mais que eu tenho de informação daqui? Eu acho que isso... Bom, aqui a gente vê bem claramente a separação. Então, aqui essa parte verde escura é o Parque Nacional, e aqui essa parte verde clara são as reservas privadas. Aqui a gente vê algumas reservas que eu tinha falado, não sei se vocês lembram, que algumas reservas têm pistas de pouso, né? Então, aqui a gente vê esses aviãozinhos, são essas opções, tá? São algumas reservas que têm pistas de pouso, tá? E aí, um pouquinho das imagens do que a gente consegue ver, tanto nas reservas privadas, no Parque Nacional. Uma curiosidade é que quando a gente sai para avistar os animais, a saída para avistar os animais chama-se Game Drive, tá? Safari a gente chama a viagem toda que inclui a hospedagem ou no lodge ou nas cidades, enfim, que tenha a ida ao parque ou que tenha... mas a saída mesmo para ir ver os animais é chamada de Game Drive. Então, quando você está lá, às vezes no lodge, vamos sair para o game. É assim que eles falam. Muitas pessoas perguntam também sobre a segurança, né, com relação aos animais, e é muito tranquilo, tá, gente? Não tem nenhum perigo. São animais selvagens, sim, mas eles estão muito acostumados. Eles estão acostumados com os veículos, o cheiro do diesel. Aqui a gente vê como eles estão super preocupados, né, com a presença do... Existem algumas regrinhas, então vocês veem que os carros são totalmente abertos, a gente não pode ficar em pé, não pode falar muito alto, mas é muito mais por uma questão de assustar os animais e os animais fugirem, você de repente perder uma super foto, do que deles atacarem, tá? Eles estão muito acostumados mesmo. 2 pessoas que são super importantes na experiência do game, o Ranger e o Tracker. O Ranger é aqui o motorista, é como se fosse um guia. Eu falo que eles são enciclopédias humanas, tá? Eles sabem absolutamente tudo dos animais, dos costumes, dos hábitos, o que eles fazem. No caso das reservas privadas, eles conhecem mesmo os indivíduos, assim, às vezes até pelo nome, porque quando um animal nasce em determinado lugar, eles colocam o nome, se é perto de uma pedra, de um cruzamento, de alguma coisa assim, eles colocam o nome no animal, depois eles sabem que é aquele animal. Então é muito legal conversar e ver tudo que eles conhecem. E o Tracker é um rastreador mesmo, então é uma loucura também como eles fazem o trabalho, porque eles olham o chão, aí eles veem uma pegada que a gente não viu, óbvio, né? E aí falam, passou um leão aqui, ele tem 8 anos, faz 2 horas que ele passou, era um macho. Você fala, gente, como que ele sabe isso? Você pode acreditar porque ele tá certo. Então, são 2 pessoas que realmente complementam a experiência do Safari e do Game Drive. E aí, quando eu estou dando esse treinamento presencial, normalmente eu pergunto na sala quem sabe quais são os Big Five, né? Mas nesse caso aqui fica bem difícil. Então, eu tenho só simplesmente contado para vocês quais são. Os Big Five são o rinoceronte, o elefante, o leopardo, o leão e o búfalo.
Essa expressão, gente, Big Five, ela, na verdade, vem do século XVII e da dificuldade que os caçadores tinham de caçar esses 5 animais a pé. Aí depois a indústria do turismo se apossou do termo, e hoje a gente ouve tudo. Ah, são os maiores ou são os mais perigosos, enfim, a gente vê, né, todos os tipos de explicação. Mas o termo Big Five vem daí, tá? E realmente o grande barato do Game Drive se você vai conseguir ver, se você conseguiu ver, às vezes no final do dia, antes do jantar, nos lodges, eles têm umas fogueiras, e aí eles servem, né? Você fica lá tomando um drink, um vinho, alguma coisa antes do jantar, e aí com os outros grupos e batendo um papo, e você conseguiu ver, qual você viu, quantos, etc. Então é muito legal isso. O mais difícil de se ver é o leopardo, tá? Pelos hábitos, ele tá sempre sozinho, tá sempre em cima de árvore, então sempre a gente brinca que quem vê o leopardo já pode ticar uns 3 dos 5, porque tá com sorte. E aí alguns exemplos de reserva privada e algumas atividades que só acontecem nas reservas privadas, tá? Então, alguns lodges. Essa atividade, eles chamam de sundowner, que são os drinks ao pôr do sol, é uma das atividades que só quando você está numa reserva privada é possível, porque quando você faz o safari dentro do parque, como eu disse, ele tem hora para fechar, então a gente tem que sair do parque antes de escurecer, tá? Então, antes do pôr do sol. No caso das reservas privadas, você está numa propriedade particular e isso não acontece. Então, como que funciona o sundowner? Na segunda saída do game, no segundo game drive, antes de sair, eles perguntam para os hóspedes, o que você gosta de beber, o que você quer, etc. E aí, na hora do pôr do sol, eles param no local determinado, e aí montam um esquema. Aqui, nesse caso, eles montam no próprio veículo, às vezes eles montam uma mesinha, e eles levam os petiscos e tal, e aí levam a bebida que o hóspede escolheu, então você pode assistir o pôr do sol, tomando seu, sei lá, gin tonic, seu vinho sul-africano, sua marula, e assistindo esse pôr do sol africano maravilhoso. Os hóspedes e os passageiros costumam amar. Depois que finaliza a atividade, eles, né, fecham tudo e continuam o safari até voltar para o lodge. Então, isso possibilita que no caso, vai escurecer, né? Então, possibilita que a gente faça um pouco da atividade safari já de noite. Então, assim, quando a gente fala em safari noturno, a gente está falando numa atividade, não é que você vai sair de noite para fazer. Então, você vai fazer depois que escureceu, eles vão acender uma luz especial, alguns, depende muito do lodge e da reserva que você tá. Mas existe essa possibilidade, quando o passageiro fala, eu quero fazer safari à noite, funciona dessa forma, tá? Dificilmente ele não vai sair de noite para fazer. E outra atividade que também só acontece nas reservas privadas são os jantares típicos no Buma. São jantares ao ar livre, são mais ou menos como os nossos churrascos, que são carnes grelhadas. E aí eles têm, no lodge, eles têm um local apropriado, que é cercado, mas é aberto em cima. E aí, normalmente, os funcionários do lodge fazem algum tipo de apresentação típica, ou de música, ou de dança, e é muito legal também. Os hóspedes costumam adorar. Eles não fazem isso todos os dias, tá? Mas como normalmente a pessoa fica de 2 a 3 noites, sempre existe a possibilidade de você, numa das noites, ter esse jantar. E aí, além das diferenças, né, de como é feito o safari que eu tinha explicado, do dia inteiro versus 2 atividades por dia, uma outra diferença quando você faz numa reserva privada e quando você faz no Parque Nacional, e aí eu estou falando de qualquer parque nacional, não só do Kruger, é o fato de poder ou não fazer o off-road.
que é sair da estrada, tá? Então, quando você está numa reserva privada, os carros podem fazer off-road, eles estão, de novo, numa propriedade particular. Então, eles saem mesmo, passam por cima de arbusto, de árvore, do que for, para chegar o mais próximo possível, tá? Quando você está num parque nacional, existem regras, eles são multados se eles saírem da estrada. Então, eles não podem sair das estradas demarcadas. Algumas são estradinhas menores, totalmente de terra, algumas já tem algum asfalto, depende do tamanho do parque, mas no caso do Kruger é assim que funciona. Isso não significa que os veículos não vão chegar bem próximo dos animais, vocês podem ver nessas imagens, mas dependem sim dos animais estarem mais próximos da estrada, né, para que isso possa acontecer. Fernando, eu acho que a gente, antes de passar para Keyton, seria legal ver se temos dúvidas, eu queria ver se ficou claro a parte dos aeroportos. Tá, a gente tem algumas perguntas aqui, vamos aproveitar então para fazer nesse momento. Deixa eu só buscar aqui, porque tiveram algumas perguntas. Deixa eu buscar lá em cima no chat. Teve um pessoal que perguntou aqui se compensa alugar um carro lá em Kruger, Não. né? Não, na verdade a gente não sugere, tá? Para a região do Kruger, a gente não sugere a locação de veículo, por dois motivos. Primeiro, por questão, a parte do safari você perde muito fazendo por conta própria. O sul-africano, ele faz muito isso, tá? Ele pega o carro e vai passar o final de semana no Kruger, tá? Você vê, inclusive, aí nessa imagem aqui, você vê carro de passeio. Essa é uma outra grande diferença também quando você fala de parque nacional, porque a quantidade de veículos é maior, tá? Mas a gente não aconselha porque você acaba perdendo muito da experiência. Então, o fato de não ter um guia que conheça, que saiba os caminhos, as estradas dentro do parque não são totalmente demarcadas no sentido de, agora vira para lá, vira para cá. Por mais que você tenha um GPS, etc., você vai perder tanto tempo vendo isso que você acaba não tendo a experiência completa, tá? E a outra coisa que é o fato de ser mão inglesa, enfim, uma série de fatores, assim. E no caso de Johannesburg para a região do Kruger, já houveram, não com passageiros nossos, mas já houveram casos de problema com segurança na estrada. Então, a gente não aconselha. Na Rota Jardim, a gente fala que não tem problema nenhum, já temos vários passageiros que fazem, porque aí sim é uma rota para isso, tá? Porque aí são pontos de parada, que você vai dormir em cidades e vai fazer as atividades. Eu vou falar um pouquinho mais para frente da Rota Jardim. Então, é uma rota que é legal você fazer o self-drive. Agora, para a região do Kruger, a gente não aconselha. Legal, perfeito. Respondido. Uma outra pergunta aqui que a Tatiana fez. Como que é essa viagem lá em Kruger com criança? Então, na verdade, toda a parte de safari é muito legal para a criança. Eu sempre brinco, eu falo que é o The Real Animal Kingdom, né? Agora, depende da idade da criança. Então, assim, a partir de 8 anos, é tranquilo, tanto para o Kruger, nos lodges, etc. É meio que como se fosse, entre aspas, liberado, assim. Você pode vender sem ter que ficar perguntando. Óbvio que no caso daquela família que vai fazer o safari dentro do Kruger para ficar o dia inteiro, lembrar disso, é o dia inteiro dentro do carro, né? Então, tem que avisar, explicar como funciona para a família saber que pode ser cansativo para a criança. No caso dos lodges, se for menor de 8 anos, aí a gente precisa consultar. Existem vários lodges que aceitam até criança bem pequena, e aí depende do lodge. Aí, assim, alguns lodges aceitam crianças bem pequenas para fazer o safari, alguns lodges aceitam crianças bem pequenas só para ficar no lodge, mas aí não pode fazer. Alguns aceitam, mas aí a família precisa pegar um carro privado para ela, e aí, óbvio, isso tem um custo. Alguns funcionam assim, vamos supor, uma criança de
sei lá, 4, 5 anos. Eles aceitam, porém, quando chegar, o ranger vai querer ver a criança. O que é ver a criança? Não é que ele vai fazer uma prova, nada disso. Ele vai querer ver se a criança é muito agitada, se ele acha que ela vai ficar 3 horas no carro, numa boa. E aí, se ele achar que não, ele não vai vetar, mas ele vai falar: olha, eu acho que vocês têm que pegar um carro privado para vocês. Porque tem outras famílias, às vezes tem outras pessoas junto que não tem criança e que, assim, às vezes a criança não vai aguentar ficar as 3 horas e vai voltar um pouco antes. E aí a outra família que não tem criança não tem nada com isso. Então ele vai falar: ó, pega um carro privado para vocês e tranquilo. Mas é uma viagem incrível para a família. É realmente incrível. Legal. A Patrícia, da Travel Viagens, ela pergunta se Capama continua sendo uma boa opção. Sim, o Capama, na verdade, ele é uma. Ficou no Brasil, né? Ele tem uma coisa. Eu considero um case, na verdade, porque eu nunca vi uma propaganda do Capama, assim, é o que eu falei, eu trabalho com África há mais de 15 anos, eu nunca vi um anúncio assim, e é uma loucura o que o brasileiro ama. E realmente, eu conheço todos os lodges do Capama, ele tem. Os lodges são incríveis, assim, a reserva é muito legal. Ele tem um excelente custo-benefício no caso do River, né? Que é o mais básico deles, né? A gente vende muito Capama, muito. Por causa disso, o principal. Deixa eu voltar aqui no mapinha que eu vou mostrar para vocês uma coisa para explicar isso. Deixa eu ver onde ele. Aqui dá para ver mais ou menos. É que assim, Hodsprut é literalmente do outro lado da rua. Que não é uma rua, né? É como se fosse meio que uma estrada. Mas assim, então ele não tem custo de transfer. Então você voa para Hodsprut, você está do outro lado da rodovia, assim, do Capama, é muito perto. E o custo-benefício dele, ele está muito acostumado a receber brasileiro. Então, assim, os funcionários amam, aí sempre sabem falar uma palavra ou outra, então é realmente uma excelente opção. Agora, se você me pergunta, existe isso em vários treinamentos questionado, né? Existe o melhor lugar? É sabido, tá? Que toda essa região de Sabi Sands e aqui no sul, para avistamento de animais, é a melhor região. Tanto é que os lodges são mais caros. Tá? Eles são mais caros por isso. Perfeito. Ótima pergunta da Patrícia sobre Capama. Uma outra pergunta aqui feita pela Carol Amorim. Quantos dias você indica para um roteiro regular e se tem diferença para uma reserva privada também? Quantas noites que você indicaria? Então, o roteiro regular, na verdade, não é nem questão de eu indicar, é que eles são montados, né? A única coisa que eu sempre falo com relação ao roteiro regular é para tentar vender mais noites em Cape Town. Porque como termina normalmente em Cape Town, a grande maioria dos roteiros regulares fica, sei lá, 2, 3 noites em Cape Town. E aí, quando eu falar de Cape Town, vocês vão ver que eu falo dos principais passeios, etc., é muito pouco. Então, quando vender roteiro regular, tentar vender mais noites em Cape Town, porque ficar 2, 3 noites é pouco, tá? Então, num roteiro regular, a parte de safari não tem como mexer, porque ela está no meio. Então, não dá para mexer no regular. Agora, num roteiro privado, você me perguntar quantas noites você indica no caso do safari. Acho que 90% das pessoas acaba ficando 2 noites, tá? Quando fica numa reserva privada, por exemplo. Por quê? Você vai chegar, normalmente, mesmo que não voe, mas digamos que vá voar, você vai chegar para fazer o game da tarde, então faz o segundo, né, o safari da tarde, naquele dia, aí vai jantar, dorme, no dia seguinte você vai fazer as 2 atividades, então a da manhã e da tarde, dorme, no dia seguinte, da manhã, quando volta, toma café e aí vai embora. Então, na verdade, em 2 noites, você faz 4 atividades. Agora,
Se você tem um passageiro que tem um budget mais tranquilo, ou que pode né, gastar um pouco mais nisso, 3 noites é sensacional. Porque se ele pode fazer todas as atividades, óbvio, mas ele pode também curtir o lodge. Tem lodges inacreditáveis, assim, que realmente você quer curtir a estrutura. Você quer ir para o espaço, quer ficar na piscina, dependendo da época do ano. Então, se o passageiro tiver essa condição, 3 noites é maravilhoso. Uma coisa que eu sempre falo, assim, falo para os meus amigos que me perguntam e tal. Numa viagem para a África do Sul, o lugar para se investir é a parte do safari. Óbvio que se o teu passageiro pode ficar num hotel 5 estrelas em Cape Town, maravilha, quem não ama ficar num hotel 5 estrelas? Mas só que assim, Cape Town, as atividades são fora do hotel. Então não é, entendeu, onde você vai estar, onde você vai ficar o dia inteiro. Agora, no safari, não, você vai estar o dia inteiro, óbvio, você vai sair para fazer atividade, mas você vai voltar. Então, assim, e é uma experiência, não é um hotel. O lodge não realmente é uma experiência. Então, se você tem um passageiro que curta, que tenha tempo e que tenha o budget para isso, é o local para se investir. Muito legal. Vamos para mais uma pergunta aqui. A Bebiane pergunta qual a diferença entre ficar dentro das reservas privativas e essas últimas nas áreas do parque. Das áreas de concessão? Isso, acredito que sim. Nenhuma. Nenhuma. É a mesma. As áreas de concessão que ficam dentro do parque funcionam exatamente como se fossem reservas privativas. Perfeito. Uma outra pergunta também, nas reservas privadas, se o valor da diária já inclui o safari. Inclui absolutamente tudo. O valor da diária inclui as 2 atividades, inclui todas as refeições que eu falei, e aí depende da reserva e do lodge. Tem alguns que incluem absolutamente todas as bebidas, alcoólicas, não alcoólicas, tem alguns que só incluem as não alcoólicas, aí isso depende, tá? Mas bebidas normalmente estão inclusas também. Mas inclui absolutamente tudo. Então não tem aquela história assim, se eu não fizer o safari da manhã, eu pago menos? Não. Porque tá tudo incluso. Tá. Bom, tá tendo bastante pergunta aqui. Você acha que a gente continua fazendo as perguntas ou você prefere dar continuidade? Eu acho que a gente pode continuar e aí no final a gente já pode voltar com as perguntas de safari e aí já faz as outras também. Porque eu sei que essa é o que gera mais dúvidas mesmo. Tá bom, perfeito. Então, por favor, continue. Então vamos lá, peraí. Mari, tá me escutando? Oi, tô. Importante aqui que o pessoal tá fazendo é sobre a língua, né, que se fala inglês, espanhol no Safari. Que o pessoal tá legal, ótimo. Desculpa, eu realmente não falei sobre isso. Na verdade, funciona assim. Os Rangers só falam inglês, tá? Então, um passageiro que vai fazer um roteiro privado, ele não vai ter tradução, tá? É só inglês. Agora, num passageiro que vai fazer um roteiro regular, ele sai de Johannesburg com um guia falando espanhol. E esse guia vai estar junto com ele na hora do safari. A única coisa é que, assim, se a gente tem um grupo muito grande, por exemplo, dependendo do tamanho do grupo, por exemplo, se eu tiver 18 pessoas, esse guia, ele fica de manhã em um carro e à tarde em outro. Então, talvez na metade do dia ele não tenha guia em espanhol, entendeu? Acho que era isso, vamos prosseguir e daí lá no final a gente vê se tem mais perguntas daí sobre o Safari, tá bom? Obrigada. Beleza. Então então vamos para Cape Town. Cape Town dispensa muitas apresentações, vendo as imagens, uma cidade belíssima. A Table Mountain, né, que a gente vê a Montanha da Mesa, que tem esse nome por causa do formato, que parece
uma mesa e a gente vê de quase todos os locais da cidade. 2 dicas bem legais sobre a Table Mountain. Chegou em Cape Town, deu para subir, suba, porque o tempo em Cape Town costuma mudar muito rápido, independente da estação do ano. Às vezes costuma começar a ventar, e aí eles fecham o bondinho, e aí não dá mais para subir. Ou então as nuvens cobrem a montanha, e aí também não vale a pena subir, porque você não consegue ver nada lá de cima. Então, chegou em Cape Town e está dando para subir, suba. E a outra dica para quem for no verão, passageiro que estiver indo no verão, assistir o pôr do sol lá de cima. É imperdível, tá? É maravilhoso. Eles têm uma lanchonete, uma loja de conveniência, restaurante, mais ou menos assim, lá em cima, e aí você pode comprar uma garrafa de vinho, de espumante sul-africano, e ir lá para fora e assistir o pôr do sol tomando um vinho sul-africano. É uma experiência realmente única. A descida depois é um pouquinho demorada, porque muita gente faz isso, então fica uma fila enorme, mas compensa, vale a pena. E aí, algumas atividades legais para se fazer na Cidade do Cabo. Então, o City Tour, a gente considera legal chegar e fazer, às vezes até vocês já venderem daqui, porque Cape Town não é uma cidade muito grande, então é legal você chegar e fazer um City Tour para reconhecer as áreas, ver onde quer voltar e tal. A subida a Table Mountain, né, foi o que eu falei. A visita a Robben Island, uma ilha onde fica o presídio que o Mandela ficou. Também é um daqueles passeios bem históricos, tá? Então, que é muito importante conhecer o passageiro, saber dos interesses, mas é uma visita bem interessante. Os guias locais lá são antigos presidiários políticos, então o inglês tem que estar bem afiado aí no caso. A visita ao Castelo da Boa Esperança, é um castelo que é uma construção histórica que fica no centro da cidade. Aí, no caso, o City Tour passa. 2 passeios que eu considero imperdíveis em Cape Town, e que, na verdade, não são em Cape Town, você sai da cidade. Então, a excursão à Península do Cabo, que é o Cabo da Boa Esperança, e a excursão aos vinhedos do Cabo, que são as vinícolas, tá? Então, são 2 tours de dia inteiro que são fora da cidade. E o mergulho com tubarão branco, também é um tour fora da cidade, de dia inteiro, e para aqueles super aventureiros. E aí, mostrando um pouquinho de Cape Town, então, Cape Town não é uma cidade que dá para a gente vender como destino de praia, tá? A água é muito fria, muito, muito fria. Eu sei que, apesar disso, a gente está vendo todo mundo aqui na praia, mas não dá pra gente. Mas as praias são realmente belíssimas e é muito gostoso a gente ir para esses restaurantes na beira-mar, bares, etc., e ficar lá curtindo. Eles não vendem, é proibido vender bebida alcoólica na praia. Então a gente está super acostumado também a tomar uma cervejinha na praia, etc. Não dá. Então também nos restaurantes que ficam na beira-mar. Camps Bay, então, é uma praia super badalada por causa de todos esses restaurantes e bares que tem. Os 12 Apóstolos, que são essa cadeia de montanha que tem vários locais que dá para a gente tirar foto, e lá da Table Mountain também tem uma vista maravilhosa dessa cadeia. Clifton são, na verdade, 4 baíazinhas que ficam meio escondidas, porque tem várias casas como se fosse uma colina, então você só chega passando pelo meio dessas casas, são várias escadas, assim, escadarias, é bem legal. Sea Point é um bairro bem residencial e com muita possibilidade de atividade ao ar livre. Na verdade, Cape Town toda, assim, eles têm muito essa pegada de estar sempre fazendo atividade, correndo, andando de bicicleta, skate. Aqui é uma piscina comunitária, eles curtem muito isso, tá? Hout Bay, aqui já é no caminho para o Cabo da Boa Esperança. Então, esse tour de dia inteiro para o Cabo
ele dura o dia inteiro porque ele tem vários pontos de parada, tá? E um deles, já no comecinho, é Hout Bay. Então, aqui é já no caminho para o Cabo da Boa Esperança, Chapman's Peak, uma das estradas mais lindas do mundo. Ela vai cortando aqui, ó, essa montanha, tá? E aí também tem vários pontos com mirantes que é possível parar para tirar foto. E essas encostas com essas pedras é muito incrível. Então, você sai de Cape Town, desce pela costa aqui, ó, Hout Bay, que eu tinha mostrado. Então, desce aqui até Cape Point, que é essa ponta aqui. E aí, sobe pelo outro lado. Então, a gente tem aqui Boulders Beach, que é a Praia dos Pinguins, eu vou mostrar, Simonstown. E aí, sobe até Cape Town novamente, tá? É um tour de dia inteiro, com almoço, ou depende, né, de como o tour for vendido, mas sempre ele tem um almoço. Aí, depende se o passageiro vai pagar ou se está incluso. Às vezes o almoço é lá no Cabo da Boa Esperança, eles têm um restaurante bem legal, que é o Two Oceans, ou depende do tamanho do grupo, da disponibilidade no dia, pode ser também aqui em Simonstown, esse almoço. Então, aqui é o Cabo da Boa Esperança, tão famoso, acho que talvez algumas pessoas já tenham visto. Eu não sei se... Eu normalmente também no treinamento presencial sempre pergunta quem já foi, quem conhece África do Sul, e aí quando a gente faz desse jeito é difícil também para saber, mas enfim. Aqui é o Cabo da Boa Esperança, nunca tá vazio assim, sempre cheio de gente querendo tirar foto, te empurrando. E aí depois você sobe até... tem uma parte que é o estacionamento, você pode pegar o funicular, ou subir andando mesmo, e até o começo dessas escadas, tá? O funicular vai até o início das escadas, e aí para subir até o farol não tem jeito, aí é só nas escadas mesmo. Outro dia me perguntaram se tinha rampa ou elevador, alguma coisa assim, mas esse pedaço até o farol não tem jeito, tá? Só a pé mesmo, só nas escadas. Nesse caso, então, Mari, na cidade do Cabo, vale a pena alugar um carro? Vale, vale a pena. Eu já fiquei de carro, já fiquei sem carro. O que eu acho também, Fernanda, é o seguinte: por exemplo, numa estrada dessa, quem está dirigindo acabou, não perdeu o passeio. Porque você está na mão inglesa, você tem que prestar atenção. Então, a não ser que tipo, a pessoa que você vá e a volta é outra estrada. Então, entende o que eu estou querendo dizer? Você acaba perdendo muito, mas vale a pena. Tem muita gente que pega moto para ir até o Cabo da Boa Esperança, porque essa estrada é realmente magnífica, assim, mas vale a pena. A única coisa ruim é que no centro da cidade, estacionamento é bem difícil, então é bem chatinho, assim, mas vale a pena. Para quem curte ficar de carro e tal, é legal. A única coisa que para o passeio eu acho que acaba perdendo um pouco, porque você acaba tendo que prestar atenção na estrada, em sinal, essas coisas. Então, quem estiver dirigindo, talvez fique um pouco prejudicado. Tá certo, então. Obrigado. Bom, aqui Simonstown, então é uma cidadezinha costeira também bem bonitinha, que a gente, às vezes, o almoço acontece nela. Boulders Beach ficou conhecida como a Praia dos Pinguins, tem vários pinguins que vivem lá. Eles chegaram, ninguém sabe explicar muito bem por quê. Inclusive, tem casas super legais nessa praia, eles devem ter gostado muito na época. Tiraram os pinguins, eles voltaram, tiraram os pinguins, eles voltaram. Enfim, aí desistiram de tirar os pinguins, construíram essas plataformas. Hoje cobra-se para entrar, é super baratinho, mas tem uma entrada, aí tem todo um projeto, tem coisas explicando sobre os pinguins, como eles vivem, etc., porque eles realmente resolveram morar lá. E aí todo mundo adora ir lá, ver os pinguins, ficar tirando foto, mas aí, a primeira vez que eu fui não existia nada disso, não tinha as plataformas, você chegava super perto, chegava na areia, pertinho deles. E é o ano todo, eles estão lá o ano todo. A Table Mountain, já falei bastante, então, a história de
deu para subir, chegando em Cape Town, deu para subir, suba. Aqui não dá para ver, eu não tenho nenhuma foto dela coberta, mas o que acontece é que as nuvens vão chegando, e ela fica inteira coberta. Às vezes você vê o topo dela e aí abaixo aqui cheio de nuvem, eles brincam que é a toalha da mesa, né? Aqui, essa parte aqui, onde chega o bondinho, essa aqui dá para ver bem pequenininho, então, na verdade, assim, você não tem que caminhar nada, você pega o bondinho lá, ó, embaixo, e chegando lá em cima, você já está no topo mesmo da montanha, tá? Existe, sim, a possibilidade de escalar, algumas pessoas fazem isso, mas é preciso um preparo físico e sempre com guia, tá? Aqui a gente tem Signal Hill, é uma outra montanha, as pessoas fazem bastante trilha também, para ver pôr do sol, noite de lua cheia, para fazer piquenique, é bem legal, sempre com guia também, tá? Caso o passageiro queira fazer isso. Uma curiosidade aqui, eu vou falar do waterfront, mas só para vocês saberem, aqui embaixo, isso aqui tudo é waterfront. Aqui é o Cape Grace, um dos hotéis 5 estrelas de Cape Town. Então, aqui o waterfront é uma das regiões mais famosas e frequentadas de Cape Town, o antigo pier, que foi todo reformado já há alguns anos, e hoje virou uma área muito cheia de vida, tem mais de 120 restaurantes, um shopping enorme, o Victoria and Alfred Shopping, aí você tem a roda gigante, o aquário, o museu de rugby, sempre muita coisa acontecendo, música tocando, então é muito gostoso, as pessoas adoram passear, frequentar, ficar na região, então tem bastante hotel também na região. É muito gostoso quando você volta desses tours de dia inteiro, você parar no waterfront para jantar e ficar curtindo a região, é bem legal, tá? Muito tranquilo, muito seguro. Aqui mais um pouquinho do waterfront, Signal Hill, que eu tinha falado, o Castelo da Boa Esperança, que é essa construção histórica no centro, e o Blue Cap, que é o bairro malaio, que é bem legal de visitar, ver as casinhas coloridas, tem umas mesquitas. E aí a gente tem o outro tour que eu falei que eu considero imperdível, tá? Que é a região das vinícolas. São mais de 300 vinícolas na região do Cabo, tá? As cidades mais visitadas são Stellenbosch e Franschhoek, tá? Na verdade, a região do Cabo era uma parada estratégica dos navios a caminho das Índias, né? Para reabastecer os navios com água, comida, bebida. E aí, na época da Inquisição, os holandeses não conseguiam produzir um vinho bom. Quando eles plantavam e quando eles iam fazer o vinho, virava vinagre. Então, mais ou menos 100 famílias francesas foram levadas para a região e receberam doação de terra para começarem a plantar uva. E aí elas começaram a produção de vinho. Só que elas acharam que as terras da cidade do Cabo mesmo não eram tão boas. E aí elas começaram a se deslocar para vários lugares. E aí, né, para Franschhoek, para Stellenbosch, tanto é que Franschhoek em afrikaner quer dizer cantinho do francês, tá? Então, Franschhoek tem uma colonização francesa, Stellenbosch tem uma colonização mais holandesa, é uma cidade universitária, a principal universidade do país fica em Stellenbosch. E as cidades são lindíssimas, tá? São cidades pequenininhas, cheias de lojinhas, galerias de arte, e as vinícolas, que são maravilhosas, com um visual incrível das montanhas, então você fazer uma degustação com esse visual é realmente maravilhoso. O tour de dia inteiro, você visita 3 vinícolas, na segunda, normalmente, tem almoço, tá? E é um tour você tá fora, né? Você fica mais ou menos 1 hora, as cidades ficam mais ou menos 1h30, assim, de Cape Town. Agora, uma sugestão é que
Caso o teu passageiro curta, goste de vinho, tem interesse, ou passageiros em lua de mel, que tem um tempo maior de viagem e tal, até ficar na região 1, 2 noites, porque é muito legal, tá? As cidades são lindas, tem hotéis boutique, hotéis até dentro de algumas vinícolas, então vale muito a pena ficar na região se é possível. Mas, caso contrário, o tour atende, esse tour de dia inteiro atende para conhecer a região. Hermanos é uma cidadezinha já no começo da Rota Jardim, fica também a mais ou menos 1 hora e pouco de Cape Town. De setembro a novembro é possível ver as baleias, da costa mesmo, assim, você andando na costa, e no verão é uma cidade super movimentada, muita gente tem casa de veraneio, muitas coisas acontecendo, restaurantes, lugares legais para se visitar, assim, no verão. Que eu tinha falado sobre os esportes de aventura, então a África do Sul tem mais de 20 parques nacionais, nem todos para a vida selvagem, muitos para a prática de esportes, vários tipos, para todos os gostos, então caminhada, baloísmo, surf, cavalgada, rafting, mergulho, vela, tem realmente para todos os gostos daquele passageiro mais aventureiro. E aí a Rota Jardim, que a gente já tinha falado um pouquinho, é uma rota que liga Cape Town a Porto Elizabeth, são mais ou menos 750 quilômetros, ou o inverso, né, na verdade, tanto faz, e com vários pontos de parada, atrações no meio do caminho. Então, em Plettenberg Bay, em Nice, na Altschul, eu mostro algumas coisas aqui, Hermanos, ó, que eu tinha falado, eu mostro algumas coisas aqui na apresentação, tá? Algumas dessas atrações. Em Altschul, a gente tem algumas fazendas de avestruz. A África do Sul é o maior criador de avestruz do mundo, eles utilizam tudo do avestruz, inclusive o Brasil é o maior importador das plumas para o nosso carnaval. Você pode visitar a fazenda, saber o que eles fazem, como fazem, comer carne de avestruz, andar de avestruz. As cavernas do Cango são formações rochosas milenares que é possível visitar. Aqui dá para ver, ó, eles têm toda uma estrutura dentro das cavernas. Naisna fica no coração da Rota Jardim. A cidade tem uma lagoa e as coisas acontecem meio em torno dessa lagoa. Passeio de barco, tem um waterfront também, menorzinho que de Cape Town, mais legal, com restaurantes, a reserva de Featherbed. O Parque Nacional de Titicama, um desses parques, né, que é possível fazer vários esportes, com trilhas, cachoeiras. O Blokran's Bungee Jump, em Plettenberg Bay, que é o bungee jump mais alto de ponte do mundo, são 216 metros, para aqueles mega ultra-aventureiros, não é o meu caso. E aí um pouquinho de África do Sul, além Kruger, eu mostro duas possibilidades de safari, fora Kruger, tá? Então, Pilanesberg e Madikwe. Pilanesberg fica a 2h30 de Johannesburg, então é uma excelente opção para aquele passageiro que tem pouco tempo, para aquele passageiro que vai fazer Sun City. O complexo de Sun City fica logo na entrada do Parque de Pilanesberg, então é legal fazer uma combinação, eventualmente. E tanto Pilanesberg como Madikwe são malaria free, que não é o caso do Kruger, tá? O Kruger não é malaria free. Então, também é uma excelente opção, a Pilanesberg e Madikwe, para crianças muito pequenas, gestantes, por questão de não ter malária, tá? Aqui a gente vê, ó, o mapa de Pilanesberg, várias opções de lodges, que aí funcionam exatamente daquela forma que eu expliquei as reservas privadas, e aqui o complexo de Sun City, bem na entradinha de Pilanesberg. Então, se o passageiro já for, por um acaso, ficar no complexo, é legal. Então, ele é Big Five, ou seja, ele possui os 5 animais que eu tinha explicado quais são, né, os Big Five.
Os elefantes e rinocerontes brancos são comuns. O rinoceronte preto também existe, mas é mais raro. Ele, como em qualquer reserva que não permita off-road e que tenha vegetação densa, os avistamentos de felinos são uma questão de sorte. No caso, então, é aquilo que eu expliquei, ele não permite que os carros saiam da estrada, tá? E há uma abundância da vida selvagem nas planícies em geral. E é aí que a gente tem um gráficozinho dos animais que estão presentes. Aqui o complexo de Sun City. Então, dos hotéis, todos os hotéis e as áreas comuns foram reformadas. E aí aqui a reserva de Madikwe, com alguns lodges, tá? Ela faz divisa já com Botsuana, então Madikwe fica a mais ou menos 5 horas de Johannesburg, então a distância de Madikwe é mais ou menos a mesma do Kruger. É possível voar, tá, para Madikwe. Ela opera como se fosse uma reserva privada, tá? Então só os lodges, só os carros dos lodges que estão na reserva que podem circular. Ela não pode ter carro de passeio. Já em Pilanesberg é possível entrar com carro de passeio. É uma excelente reserva para ver os Big Five, tem muitos leões, as chitas e os leopardos são mais difíceis, tá, de se ver, mas também tem uma grande possibilidade de avistamento de cães selvagens. E aí eles consideram, né, que a observação de vida selvagem pode ser um pouco mais difícil do que nas reservas privadas, do que eles chamam de Great Kruger, que são todas aquelas que eu tinha mostrado, incluindo Subsands, mas como tem menos veículos, a experiência pode ser de alta qualidade. E aí a gente tem um gráficozinho também dos animais que são encontrados. Aí algumas imagens de avistamento, tanto em Pilanesberg como em Madikwe. E aí algumas informações adicionais, finais. É obrigatório o certificado internacional de vacina de febre amarela, Não tá? entendi. É preciso tomar a vacina com pelo menos 10 dias de antecedência da viagem. Não é necessário visto para brasileiros, mas é preciso ter pelo menos uma página em branco do passaporte e 6 meses de validade da data de retorno. As temperaturas são muito parecidas com as nossas, né? Eu sempre comparo com o sul, com o nosso sul, então Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Então, no inverno pode fazer bastante frio. Lembrar sempre que, principalmente nos safaris, os carros são totalmente abertos, então avisar o passageiro para levar tudo, gorro, luva, cachecol, porque faz muito frio, assim, quando você sai muito cedo e no retorno à noite, tá? No verão, não faz um calor insuportável, mas sempre lembrar de levar boné, independente da época, levar um casaco quebra-vento, aqueles windbreaker, principalmente em Cape Town, para Table Mountain e para o Cabo da Boa Esperança, porque venta muito. Lembrar de levar protetor solar, repelente, óculos de sol, capa de chuva é legal. Binóculo é bem legal para o safari, não precisa investir num super binóculo, mas é interessante levar. Sempre vai ter no carro, mas o Ranger não pode deixar com uma pessoa só, então é legal ter. Roupas confortáveis, leves, não esquecer de levar roupa de banho, porque sempre vai ter no lodge, pode ter piscina, no hotel em Cape Town, enfim, e aí às vezes você tem tempo de usar. Sapatos bem confortáveis também, o mais confortável possível, tanto em Cape Town vai sempre se caminhar bastante, e para o safari não vai praticamente andar nada, então pode levar o sapato bem confortável. Para
Para os safaris, não existe um dress code, assim, a gente sempre brinca que os gringos vão meio que de Indiana Jones, né? Mas não é isso, não é necessário, assim. A gente sempre recomenda cores neutras, mas mais por uma questão de conforto, também que se os carros são abertos, se tiver um sol muito forte, se tiver com uma cor escura, por exemplo, a de preto, marrom, acaba ficando desconfortável. Então, procurar usar uma cor mais clara por conta disso. E para a noite, o país é extremamente informal, assim, não tem necessidade de grandes produções, longos, ternos, nada disso, tá? Quando vai num restaurante um pouco mais legal, em Johannesburg, em Cape Town, pode usar um spot chic, mas não é nada, assim, eles não são super exigentes nesse sentido. Os produtos, na verdade, existem 2 produtos que exigem dress code, que são os trens de luxo, Rovos Rail, Blue Train, mas aí quando vocês fazem a reserva, eles já mandam todas as informações do que vai ser necessário de roupa, etc. Tá? Aqui a gente tem algumas informações de valores aproximados, só para vocês terem uma ideia de quanto custa uma garrafa de vinho, uma refeição, isso aqui tá tudo em range, tá? E aí as gorjetas, eu sempre gosto de falar, porque a gente sabe que o brasileiro não tem costume de dar gorjeta, mas o sul-africano, ele espera, tá? Ele não vai cobrar isso, mas ele sempre vai esperar, tá? Então, nos restaurantes, o mínimo de 10%, a maioria dos estabelecimentos só paga isso para os garçons. Nos hotéis é decisão do passageiro, muito assim, quanto vai dar para o maleiro, a pessoa que mostrou o quarto e tal. E nos lodges a gente sugere uma média de $15 por dia, por pessoa ou por casal para os rangers. E aí é isso, espero que vocês tenham gostado. Foi maravilhoso, Mari. O pessoal está elogiando bastante aqui a sua apresentação. Esse destino é maravilhoso, então fica até mais fácil de apresentar, não é mesmo? Sim, com certeza. Assistindo a sua apresentação, aumenta a nossa esperança das pessoas voltarem a viajar, né? Porque é impossível as pessoas não quererem viajar para um lugar desse, né? Não, com certeza, eu tenho dito isso, que eu acho que quando tudo isso passar, a gente tem nas mãos algo muito poderoso, porque não é possível que tudo esteja acontecendo em vão, assim. Então, eu acho que tudo que realmente importa vai mudar na vida de todo mundo. E viajar é uma das poucas coisas que traz tanta coisa boa para gente que vender esses sonhos para os passageiros é uma coisa que acho que vai ter outra cara, assim. Já sempre foi muito importante, mas acho que vai ter outro formato, assim. Isso mesmo. Eu vou aproveitar esse momento, antes de começar a fazer as perguntas finais, eu vou pedir para a Cris Krenk, ela está me ouvindo, Cris? Sim, estou ouvindo. Tô aqui. Ela vai falar um pouquinho. A Cris é a nossa gerente de produtos exóticos e Europa, e ela vai falar um pouquinho, vai fazer uma atualização sobre os produtos que ela cuida, tá? Então, por favor, Cris, se você quiser que eu compartilhe a tela aqui para você apresentar onde estão esses roteiros da África do Sul. Tá, beleza. Tá com ele aberto aí, Fê? Eu vou colocar. Tá, ok. Você quer que eu faça alguma coisa aqui, Fernando? Não precisa. Você pode parar a sua apresentação. Acho que eu já devo ter parado a sua apresentação. Apareceu na minha tela aqui. Mari, primeiro, muito obrigada pela sua apresentação. Ela foi fantástica. Realmente, a África do Sul é um país encantador. Eu tive a oportunidade de estar lá o ano passado e as imagens estão na minha cabeça até hoje. Realmente é um país que me surpreendeu. O safari é simplesmente fantástico, ter essa interação com os animais é uma experiência que eu acredito que o brasileiro tem que ter, né? Então, eu estou vendo aqui as mensagens, né, das agências que participaram e está todo mundo elogiando, e eu tenho certeza que a gente vai poder enviar, né, nossos clientes, os nossos passageiros, logo depois que acabar, né, essa pandemia, e encantar os nossos clientes com esse destino sensacional. Uma outra cidade que me surpreendeu muito também foi Cape Town. É uma cidade linda,
você falou, 3 noites no roteiro, né, que a gente tem ali pré-estabelecido. Também acredito que a gente pode estar oferecendo mais noites extras para o nosso passageiro, assim como está conhecendo Franschhoek, Stellenbosch, que são cidades onde tem as vinícolas, que também tem o passageiro que curte vinho, vai poder também tá ficando, dormindo uma noite, enfim, a gente pode estar oferecendo esses destinos, tá? Então, para a gente poder, onde que está, né? A RCA tem todos esses produtos disponíveis ali dentro do RCA Select. O Fernando vai estar mostrando ali para a gente, onde vocês vão poder encontrar. No destino África, nós temos já a programação de 2020 e ela vai estar atualizada para 2021, tá? A Cobo já nos informou que as tarifas estão válidas. Então, a gente tem desde do produto África do Sul clássico, o espetacular África do Sul, a rota Safari, a rota Jardim, e dentro também do nosso roteirinho, do nosso site, você vai poder oferecer também para o seu cliente diversos outros produtos, tá? África do Sul na medida. A gente tem 4 ou 5 roteiros já disponíveis dentro do nosso site, tá? O Safari na África do Sul, e aquele passageiro que quiser fazer um roteiro FIT, também vai ser possível a gente estar montando a programação. Vocês podem entrar em contato com a nossa equipe de vendas e a gente vai poder estar montando a programação daí para o seu cliente. Ô, Cris. Oi. Oi, desculpa te interromper. Como normalmente vocês acabam mudando os nomes dos produtos, só para o espetacular, você tem como voltar lá e entrar só para eu falar uma coisinha sobre ele? Você pode voltar lá, Fê? Já está na tela aí. É o espetacular, é o terceiro programa, Espetacular África do Sul. Aqui. Quer que eu entre Isso. aqui? Ok. Então, só quero ter certeza se... Pode ir no roteiro, Fê. Ele está terrestre. Então, esse roteiro espetacular, gente, é bem legal pelo seguinte, ele é um roteiro regular, porém, ele fica numa reserva privada. É o único roteiro que ele funciona na reserva privada, como eu expliquei. Então, são 2 atividades por dia, é uma reserva privada, mas é um roteiro regular. Então, é bem legal para aquele passageiro que às vezes não tem um budget para fazer um roteiro todo privado, porém, ele vai ter uma experiência um pouco mais exclusiva. Isso mesmo. Perfeito. Então, era isso, Fê, essa é a mensagem que eu queria passar para todo mundo. A gente tem disponível, nós vamos ter também disponíveis dentro do nosso sistema online, onde o Fernando vai estar passando as informações. O agente de viagem que tem a senha depois do nosso sistema vai poder também estar montando um FIT junto com a programação da Cobo, da melhor forma possível daí para o seu cliente. Então, queria agradecer a presença de todos. Muito obrigada. Perfeito, Cris. Vou compartilhar aqui a minha tela só para mostrar para vocês o que a Cris comentou agora. O nosso sistema de reservas, né? Então, 100% online, vocês conseguem montar um forfait aqui em poucos cliques, em poucos minutos. Então, quem ainda não tem o seu cadastro no Reservas Online RCA, entre em contato com a filial mais próxima, com a matriz, e faça o seu cadastro. Aqui você vai encontrar desde hospedagem, passagens, serviços terrestres como traslados para passeios, aeroporto, hotel, aeroporto, ingressos e entre outros. Você consegue montar o seu pacote, você consegue visualizar aqui todos os nossos bloqueios, circuitos e também
locação de carro. Tá? Então, esse aqui é o nosso sistema de reservas online. Aproveitando aqui para mostrar também que você pode ter uma loja virtual dos ingressos da RCA. Então, através do ingressos.rca.com.br, você consegue criar a sua loja de ingressos online. Agora vamos às perguntas, né, Mari? Vamos lá. Deixa eu abrir aqui. Eu vou pedir para o Júlio, para o Fabiano, que devem estar aí, por favor, me ajudar. A Cris também. Deixa eu procurar aqui as perguntas. Vamos lá. Aqui o pessoal está falando se tem... Se o pessoal está falando, Mari, sobre roteiro adaptado para... Se tem algum para deficiente, se é possível fazer algum roteiro. Acredito que você já falou um pouquinho a respeito, mas como que a gente pode vender algum roteiro para pessoa adaptado e para pessoa com deficiência e para passageiro, se tem estrutura, né? Para passageiro para terceira idade e com deficiência. Na verdade, o país é muito preparado, tirando aquela parte das escadas lá do farol do Cabo da Boa Esperança, o país é super preparado, inclusive nos lodges, eles têm algumas estruturas até para entrada em veículo, de colocar plataformas para cadeira subir ou até para o passageiro ser levado. Então, o país é bem preparado nesse sentido. E para idosos também é super preparado. Então, é muito, sim, viável vender nesse formato. Tá. O pessoal está perguntando também, Mari, sobre a gastronomia na África do Sul. Se você pode falar um pouquinho. Claro. A gastronomia é maravilhosa. Você come de tudo, assim, é muito... desde internacional até coisas muito típicas. Como eu tinha falado no início, né, na parte do custo-benefício, come-se muito bem e paga-se muito pouco. Tem restaurantes premiados, chefes premiados. Uma coisa que eu não mencionei, que é importante também saberem, é que a vida noturna na África do Sul termina muito cedo. Então, para aquele passageiro que quer conhecer um restaurante que já, né, que está super badalado ou que é premiado, é muito importante, principalmente no jantar, fazer reserva e ir cedo, que às vezes 10, 11 horas eles vão vir na mesa, você quer mais alguma coisa? Porque a cozinha vai fechar. Então, mas realmente é uma das partes mais legais da África do Sul, é a parte da gastronomia, da enogastronomia, eu diria, até por causa dos vinhos também. Ótimo. A Simone está perguntando se existe a possibilidade de contratar um guia em espanhol para o grupo fechado. Sim, né? Sim, sim. Em português também ou não? Isso já é. Sim, em português também é possível. A gente tem alguns programas, na verdade, a gente tem um programa em Pilanesberg, já com guia em português. Para o Kruger é possível sob consulta, porque na região do Kruger não tem muitos guias que falam, mas aí existe a possibilidade de se deslocar ao guia, e aí um custo um pouco maior, mas sob consulta é possível. Tá. Uma outra informação, a Suzana está perguntando se tem alguma outra atividade fora o mergulho com tubarão, se a Cobo tem operadoras de mergulho, se trabalham com isso, se existe. Então, na verdade, a parte existe, só que é aquilo que eu falei, a parte da costa, né, oeste, então, de Cape Town, a água é muito fria. A parte de mergulho na África do Sul é mais na parte leste. Então, em Durban, e né, naquela mais próximo de Moçambique, é que funcionam mais a essa parte de mergulho. Mas é possível, sim.
Para os a Carol Amorim está perguntando, para os interessados em vinho, quanto tempo para se hospedar nas vinícolas e se as vinícolas têm estrutura para serem visitadas? Sim, então, eu aconselho, aí depende, depende muito do interesse do passageiro. Eu tenho clientes que já montaram roteiros de 7 noites, o passageiro foi para fazer só isso, tá? Agora, para um passageiro que está fazendo um roteiro completo, eu sugiro umas 2 noites na região. Eu acho que é o ideal. Vai conhecer várias vinícolas. As vinícolas têm uma super estrutura, inclusive algumas vinícolas também é necessário uma antecedência, uma reserva com antecedência, porque algumas são muito conhecidas, então às vezes você não consegue visitar assim, chegando lá quero ir, não dá. Então elas têm toda uma estrutura, algumas têm hospedagem, não são todas, tá? Então existe hospedagem nas cidades, mas algumas vinícolas têm sim, algumas têm restaurantes, algumas só têm a degustação, então depende muito da vinícola. Tá, e aqui eu estou vendo, acredito que uma última pergunta um brasileiro, né, que gosta de compras, se África do Sul, vou falar sobre Joanesburgo, se tem lojas ou Cape Town para fazer compras, se vale a pena. Vale super a pena. Muita gente não sabe disso, mas é um destino bem legal para compras, também por causa do câmbio, né? Então tem bastante coisa, assim, não só a parte de artesanato, que é muito rica das coisas deles, mas tem muita coisa de lojas internacionais, e aí até para gente é barato, assim, eu faço compra de roupa para o meu filho, por exemplo. Então eu vou para Indaba, que é a maior feira de turismo da África, em maio, eu compro as roupas de inverno do meu filho. Igual a gente vai para Miami, faz compra de roupa, eu compro muita coisa lá. E aí no verão, compra coisa lá. Então vale muito a pena. Tem muita coisa legal de compras lá, sim. Fê, acho que era isso. Estou vendo aqui de mensagens. O Júlio e o Fabiano, tem alguma pergunta aí que vocês pegaram? Oi, Mari, bom dia, tudo bem? Boa tarde, na verdade. Bom dia. Tem uma aqui, tudo bem, que talvez já tenha sido respondida. Existe uma melhor época do ano para viajar para a África do Sul? Então, na verdade, assim, eles consideram a melhor época de safari a estação seca, né, que seria mais ou menos o inverno, porque na região do Kruger, nessa época no inverno não chove, e aí sem chuva a vegetação fica mais baixa, e aí consequentemente é mais fácil de avistar os animais. Só que hoje a África do Sul é considerada que não tem baixa temporada. Até começar, né, a pandemia, a gente estava, inclusive, com problema de disponibilidade, enfim, em qualquer época do ano, porque quando não era nossa alta temporada, era a alta temporada europeia, então sempre estava muito movimentado. O que eu disse que eu considero é que no inverno, então junho, julho, eu acho, Mariana, pessoalmente, que Cape Town perde um pouco, porque lá embaixo, no sul, é a época que chove. Então você pode, às vezes, eu conheço gente que já ficou, sei lá, uma semana em Cape Town, não conseguiu subir na Table Mountain porque o tempo não deixou, ou que não parou de chover, então você acaba perdendo um pouco da beleza, né, da cidade por conta disso. Mas, óbvio, a gente sabe que tem passageiros que, às vezes, estão com famílias, com crianças, que só podem viajar nas férias de julho, essas coisas. E acaba sendo também o período de baixa na questão de custo. Então, às vezes, compensa. Mas eles não consideram que tenha baixa temporada. Eu acho 2 épocas muito legais de se visitar a África do Sul, outubro, novembro, que ainda não está muito quente, não é super movimentado, você pega dias lindos em Cape Town, a parte de safari é muito legal, e março, que também a altíssima de verão, assim, já passou, mas ainda é verão,
então ainda está uma época, né, o clima ainda está muito legal, e a parte do safari também é legal, ainda não começaram as chuvas lá em cima na região do Kruger. Excelente, Mari, obrigado, viu? Imagina. Tem uma pergunta aqui, Mari. Bom dia, boa tarde, né? Na verdade, o Rafa tinha mandado aqui só para complementar, acho que é mais uma curiosidade, né? Claro. Como que funciona a ação dos funcionários do Safari quando se deparam com algum animal arisco? Eu sei que você falou um pouquinho do preparo dos profissionais e tal, né? Como que funciona isso? Isso acontece? Não acontece com frequência? O que você me diz a respeito? Não acontece, mas existe sim um treinamento. Todos os veículos saem com armas e não são tranquilizantes. Se eles precisarem atirar, não é para dormir. Mas não acontece, nunca aconteceu que a gente saiba deles precisarem agir. Eu vou contar uma experiência minha, que nem foi na África do Sul, na verdade, foi no Zimbábue, porque quando você está num lodge aberto, todos eles, né, tem as áreas, né, na verdade, durante o dia, o que eles dizem é que os animais não chegam porque tem movimento, está tudo acontecendo, então não existe esse perigo. Então, os animais mais selvagens, mas você vê às vezes, impalas ali, né, na área do lodge, às vezes babuínos, eles falam para não deixar, dependendo de onde você está, de qual país, para não deixar a porta do quarto aberta, janela, etc. Se tiver babuíno na região, eles entram, fazem uma bagunça, essas coisas. E aí eu estava numa área de concessão, na verdade, então é como eu estava explicando, né, dentro do Parque do Kruger, eu estava, na verdade, em Ruang, que é um parque no Zimbábue, e eu estava indo para o quarto à noite, depois do jantar, então a mesma coisa acontece nos lodges na África do Sul, eles acompanham, sempre alguém te acompanha até o quarto na hora depois do jantar. E aí eu perguntei, eu falei, então, tudo bem, você está indo comigo, mas assim, se aparece um leão aqui agora, né? O que acontece? O que você faz? E aí ele era um guia, assim, acho que foi um dos melhores guias que eu já tive, um dos melhores rangers que eu já tive. Na verdade, o Zimbábue é conhecido por ter os melhores rangers do continente. E ele falou, eu não vou fazer nada, primeiro eu vou analisar e ver o que o animal quer, eu vou ver o que ele tá, como ele está agindo, se ele está pronto para atacar. Eles conhecem muito o animal, eles conhecem o andar do animal, o olhar, as reações, os movimentos, os barulhos. Então ele falou, eu vou olhar primeiro para saber o que ele está querendo. Se ele está pronto para atacar, se é isso que ele está querendo, se ele só está curioso, então, e aí eu vou agir. Então ele só me explicou, assim, não aconteceu nada, não apareceu nada e tal, mas era uma curiosidade minha, porque assim, tudo bem, você está me acompanhando, mas e aí, se aparece alguma coisa, né? Então, mas a gente realmente, eu nunca soube de nenhum caso nos safaris. Eu sei que muita gente talvez até saiba de casos que aconteceram nos parques tem o Lions Park em Johannesburg. Inclusive, isso é uma informação bem importante para todos. A Cobo não faz mais nenhuma atividade de interação com o animal. Então, esses parques, né, o Lions Park, o Kutula, que fazem você vai, passa a mão no leão, caminha com o leão, etc. A gente não faz já há alguns anos, nós não fazemos mais nenhuma atividade desse tipo. Existe um documentário na África do Sul sobre isso e sobre como alguns parques desses vendiam depois os animais, quando eles cresciam, para fazendas de caça. Isso vai totalmente contra todos os princípios da Cobo. Então, nós simplesmente, como a gente não tinha como saber quais vendiam, quais não vendiam, quais tinham um trabalho sério, enfim, nós simplesmente paramos de realizar essas atividades. Elas existem, elas estão lá,
mas nós não fazemos. E existiram alguns problemas nesses parques, sim, de pessoas, eles funcionam, não sei se todo mundo sabe, funcionam quase como um Simba Safari. Então, você entra com o seu carro, em alguns deles, né, funcionam assim. E aí você entra em locais cercados e os animais estão lá e não tem ninguém que... Eles te dão as informações, ó, você não pode abrir janela, você não pode... E aí, gente que saía do carro, coisas desse tipo, né? Então, realmente é muito complicado. Mas nos safaris, nos lodges, no parque, realmente a gente não sabe de nenhum caso, nenhum incidente, nenhum problema. Perfeito, perfeito então, Mari. Mais uma vez, muito obrigado aí pela sua apresentação. Muita gente perguntou aqui se você vai disponibilizar essa apresentação, se você pode disponibilizar os slides, se você puder, seria bem legal. Eu falei, acho que eu combinei com a Cris, a gente já tinha falado sobre isso. Tá, não sei se tinha... Então, eu tenho como em PDF, eu não tenho como mandar em PowerPoint, mas em PDF sim. Perfeito, então. Então a gente vai disponibilizar esse PDF lá no Agentes RCA. Mais uma vez, muito obrigado a todos que estão até agora. Agora, horário de almoço, né? 12h17. Vamos preparar os nossos almoços aí. Já está batendo uma fominha, né? Então, mais uma vez, obrigado. Na quinta-feira a gente vai ter mais um treinamento de Brasil. O destino da vez vai ser Bonito e Pantanal. Espero todos vocês na quinta-feira às 10h30, tá bom? Muito obrigado, Júlio, Fabiano, Cris e Mário. Obrigada, gente. Obrigada a vocês, obrigada aí a todo mundo que está aí com a gente.